Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, no último dia 22, as Américas comemoraram uma data muito importante. Que data foi essa? No dia 22 de novembro, há exatos 50 anos, era aprovada na cidade de San José, capital da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Conhecida justamente pela denominação de Pacto de San José, é o mais importante tratado de direitos humanos das Américas, com enorme influência em todos os países da região, não só porque os países, a imensa maioria, está vinculado à Convenção, como também porque o texto da Convenção acabou sendo incorporado ao texto de das constituições de muitos dos países. Em primeiro lugar, a Convenção é importante porque ela lista os direitos fundamentais do ser humano, que hoje podem parecer óbvios para nós, mas que em 1969, quando muitos países da América Latina viviam em regimes ditatoriais, não eram expressão da realidade. A liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa, a liberdade de manifestação e organização, a liberdade de religião, a liberdade para a participação política e os direitos para que isso realmente ocorra, o direito e a liberdade de constituir uma família, ou seja, todos aqueles direitos que são essenciais para a dignidade do ser humano, foram contemplados na Convenção Americana de 1969. Mas a Convenção foi além. Ela criou uma corte para julgar as infrações. Os países que violassem direitos poderiam ser julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a Convenção deu mais poder e mais capacidade à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que já existia previamente. E qual o papel do Brasil na Convenção, professor? A vinculação do Brasil à Convenção Americana foi paulatina. Em 1969, vivia-se em plena ditadura no Brasil. E ditaduras, como nós sabemos, não gostam de direitos humanos. Por isso, o Brasil não assinou a Convenção Americana em 1969. Apenas após a redemocratização do Brasil, já em 1985, no governo Sarney, é que foi enviada uma mensagem ao Congresso Nacional, pelo qual o presidente pedia ao Congresso a aprovação do Congresso para poder, então, aderir à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, incorporando aquele texto ao direito brasileiro. No primeiro momento, a opção do Congresso Nacional foi incorporar as disposições da Convenção Americana na Constituição brasileira, que então iria se fazer. E realmente, em 1987 e 1988, a Constituinte brasileira cuidou de redigir a nova Constituição, em que os direitos humanos, grande parte por força da influência da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tem grande destaque. Já nos governos Collor e Itamar, houve a adoção das providências para que o Brasil se tornasse parte da Convenção, se comprometendo com os demais países das Américas, o que se deu em 1992. Já no governo Fernando Henrique, por sua vez, em 1998, o Brasil não só manteve a sua vinculação à Convenção, como passou a reconhecer o poder de julgamento da Corte Interamericana, o que até então não havia ocorrido. E já no governo Lula, em 2006, houve o primeiro julgamento contra o Brasil por violação de direitos humanos, um caso de morte de um rapaz numa instituição manicomial do Ceará. O Brasil foi condenado e o governo do presidente Lula tomou todas as providências para a efetivação do pagamento da indenização à família de Damião Ximenes Lopes, o jovem assassinado. É realmente uma conquista, portanto, de toda a sociedade brasileira. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Professor Giannini, por que o senhor decidiu fazer um canal no YouTube? Decidi abrir um canal no YouTube para ser uma forma um pouco mais moderna, mais espontânea, falada, de tratar de algumas questões que considero muito importantes: a ética, a política, o Brasil, a cultura. Tenho minha página no Facebook, onde eu falo desses assuntos há vários anos, mas me parece que um canal no YouTube permite que você dê uma arredondada maior nas ideias. Então comecei falando da república. Como república é um conceito que se opõe à corrupção, república é ética na política, república é coisa pública, é bem comum. Então você só tem bem comum quando você tem a supremacia do público sobre o privado, isto é, as pessoas não procuram ficar tirando vantagem umas dos outros, vantagem do cargo que ocupam para benefício próprio. E esse é um ponto no qual o Brasil encontra grandes dificuldades. Outra gravação que eu fiz foi sobre a democracia. Eu faço uma distinção entre a república, que é essa busca do bem comum, conceito romano, que vem do latim res publica, e democracia, que é um conceito grego, que é o poder do povo, sendo que o povo, por definição, tem maioria de pobres. E para os gregos, para muitos gregos pelo menos, a democracia tinha até mesmo esse risco de que os pobres tomassem o poder e confiscassem os bens dos ricos. E esse é um tema que está ao longo da história da democracia. Quer dizer, quando volta a ver democracia na modernidade, final do século XVIII, digamos, Estados Unidos, França, esses lugares procuram sempre ter alguma forma de evitar que a democracia represente o confisco dos bens dos ricos ou a transferência significativa de propriedade dos ricos para os mais pobres, e para evitar isso se cria um Senado que é mais lento na renovação, se estabelecem formas de controle sobre o voto popular para impedir que ele prevaleça. Um Supremo Tribunal Federal, por exemplo, pode fazer isso. Também se estabelece o voto censitário, muitas vezes, só vota quem é rico, isso hoje praticamente sumiu. E, finalmente, em nossos tempos mais recentes, se dá muita força à mídia, pelo entretenimento, à mídia por uma certa manipulação das ideias e dos sentimentos, faz que as pessoas se afastem dos assuntos que são de seu maior interesse. Então são algumas das questões que eu andei discutindo no canal, onde eu pretendo gravar talvez cada 2 dias uma gravação e tentando melhorar, porque é algo novo para mim, mas eu acho que o YouTube e podcast são formas importantes de usar. E o que o senhor acha do uso do YouTube na educação? Na educação, o YouTube pode ser muito útil, como todas as mídias mais recentes. O que temos aí? Nós temos, primeiro de tudo, que procurar ser ágeis, rápidos. A paciência das pessoas não é muito grande hoje para ouvir grandes falas, mas eu não acho isso ruim, porque às vezes me parece que certas falas são muito redundantes, que há pessoas que repetem muito. Eu mesmo sou uma pessoa impaciente e quando eu começo a ver um programa na televisão, um filme, às vezes me impressiona quanto tempo demora antes de começar a história mesmo. Um programa de TV você pode ter 30 segundos, 1 minuto de apresentação, genérico, imagens. Num filme podem ser vários minutos, 3, 4 às vezes antes de começar a acontecer. Eu não tenho muita paciência para isso, confesso. O que eu acho que é interessante nessas formas audiovisuais de comunicação é que elas trazem uma certa agilidade, uma certa rapidez. E há mais uma coisa que eu queria acrescentar nesse ponto, é que cada vez mais as pessoas fazem uma diferença entre ensino à distância e ensino presencial, mas na verdade você nunca tem um ensino inteiramente presencial. Ensino presencial puro seria se o professor falasse tudo o que os alunos precisam na aula, se ele nunca lesse nada. Entre você ler uma coisa em casa, fazer um exercício em casa e assistir um audiovisual em casa e acompanhar algo na internet, não há uma diferença grande. Nos 2 casos você está fazendo algo à distância que complementa e enriquece a parte presencial. Por isso eu acho que o YouTube tem seu papel nisso. O professor Renato Giannini Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Giannini Ribeiro. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, saiu uma matéria na BBC News sobre a visita de Charles Darwin ao Brasil no século XIX.
O que ela nos diz? Então, Charles Darwin ele fez a sua viagem, que deu origem à teoria da seleção natural, e que é um marco, né, na parte da biologia. E nessa viagem que ele fez ao redor do mundo, ele chegou a ficar uns 5 meses no Brasil. E a gente consegue fazer um paralelo daquele período até hoje. Por exemplo, né, ele passou lá em Salvador, passou no Rio de Janeiro, são os locais, principalmente Rio de Janeiro, são os mais visitados em termos turísticos. E aí ele coloca as impressões que ele teve nessa viagem. Então, por um lado, ele ficou muito impressionado com a fauna e a flora do Brasil. Nessa região tropical, uma das mais ricas do mundo, segundo as próprias palavras dele. Então, para ele foi muito rico nesse sentido. Ele coloca essa beleza natural, mas reclama, por outro lado, dos brasileiros, né? E ele faz, na verdade, umas críticas bastante duras em relação a isso. Ele coloca numa frase, né, do que estava, ele anotava no seu diário várias passagens, várias impressões que ele tinha, vários acontecimentos, e ele coloca o seguinte: nunca é agradável submeter-se à insolência de homens de escritório, mas aos brasileiros, que são tão desprezíveis mentalmente quanto são miseráveis as suas pessoas, é quase intolerável. Ele coloca: contudo, as perspectivas de florestas selvagens zeladas por lindas aves, macacos e preguiças fará o naturalista lamber o pó da sola dos pés de um brasileiro. Ou seja, acho que resume bem, né, a impressão que ele teve do país e o que é negativo, né? Você falar que um lugar tem belezas que são naturais, né, que são extraordinárias, mas por outro lado o povo tem características muito negativas. E o que isso diz sobre o Brasil de hoje? Quando a gente analisa o hoje, a gente percebe que existe uma inércia muito grande, o que é ressaltado na teoria institucionalista, tanto em termos de instituições formais, que são as regras do país, quanto as informais, que são formadas pela cultura. De uma forma geral, né? A cultura das pessoas, que são aquelas restrições informais que fazem a gente agir de uma forma ou de outra. Ele reclama também muito da burocracia, que é a burocracia interminável. Ou seja, a gente percebe que essas regras, essa parte da burocracia, uma questão formal, elas estão presentes até o dia de hoje. Então a gente percebe o excesso de burocracia sem sentido, onde ele notou no Brasil há 200 anos atrás. Então isso faz a gente refletir, né? Até que ponto essa burocracia faz sentido, até que ponto a gente já não deveria ter atacado há muito tempo atrás. Ou seja, a gente percebe como existe uma inércia muito grande nessas regras, nos costumes, nas leis. Isso é uma coisa que de fato prejudica muito o desenvolvimento do país. Ele coloca a questão dos brasileiros, né, de uma forma muito forte, mas a gente tem que refletir um pouco sobre isso, até que ponto a gente carrega essa herança e ainda a nossa sociedade reflete o que era. Não que o que ele tenha falado seja 100% verdade ou tenha uma acurácia muito grande, mas é muito interessante ver esses relatos. Hoje, como a gente está percebendo a importância das instituições no desenvolvimento do país, muitas pessoas têm buscado esses relatos para ver, para ter a impressão de como é que era o país ou a região há 200 anos atrás, há 150, 300 anos atrás, e como isso tem impactado hoje. Eu acho que a gente pode traçar um paralelo que ainda hoje a gente tem muita dificuldade de viver socialmente, né? De respeitar o próximo, de fazer uma ação pensando na coletividade, ao invés de pensar somente em si mesmo. Então eu acho que essa é uma característica forte no brasileiro, que a gente tem que agir mais de forma social, pensando no social quando a gente realiza nossas ações, porque isso faz uma grande diferença. Isso diferencia muito quando a gente olha o Brasil de países mais avançados. Outra questão, ele fala da impunidade também. Algumas coisas da impunidade, do poder. Isso é muito claro no Brasil. A questão da impunidade, das pessoas que são ricas, né? Dos fortes, poderosos. Então acho que isso faz parte desse processo civilizatório e de uma questão de justiça social. Você poder punir aquelas pessoas que de fato desviam dinheiro e que cometem crimes, e a gente tem que seguir nessa trajetória de melhorar os costumes e as leis no Brasil. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor, como o senhor avalia a atual situação dos museus no Brasil? Leila e ouvintes da Rádio USP, mais uma triste notícia e mais uma vez também do Rio de Janeiro. Se por um lado, infelizmente e com grande tristeza e vergonha, constatamos que museus e importantes coleções em chamas não são novidade no Brasil, em particular na cidade do Rio de Janeiro, capital desse país de 1763 até a construção de Brasília e sua inauguração em 1960, temos agora anunciada uma morte ou fechamento do Museu de Arte do Rio, o MAR, que foi inaugurado em março de 2013, naquela cidade que é uma referência mundial, né? Talvez considerada uma das cidades mais bonitas do mundo. Enfim, o Rio de Janeiro de fato é um marco para todos. Temos essa notícia que funcionários, né, já receberam o aviso prévio e o museu provavelmente vai fechar suas portas se a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro não mantiver o seu contrato e a sua obrigação dentro desse contrato do repasse de verbas para esse museu, né, gerido por uma OS, que é a Odeon. E qual a importância do Museu de Arte do Rio de Janeiro para o país? Eu não tenho dúvidas em dizer que o MAR, o Museu de Arte do Rio de Janeiro, no contexto das artes visuais, né, em particular, é o museu que trouxe grandes novidades e trouxe uma singularidade pensando de atuação de um museu em um contexto urbano como o do Rio de Janeiro e que se equivale a outras importantes empreitadas no mundo mais recente de uma relação pós-modernista com a sociedade. Quando eu digo isso, mais uma vez eu lembro que essa coluna está baseada nessa matriz modernista do Brasil, né? Então, se a gente teve importantes momentos na história do museu e claro que o Museu Nacional está nessa trajetória, mas em São Paulo, lembrando em particular o Museu de Arte de São Paulo, né, o MASP, com esse projeto extremamente inventivo da Lina Bobardi, né, e a sua própria museografia, que agora com essa nova gestão está sendo revista e retrabalhada, né. Nós também tivemos o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC, né, que também na sua gênese teve uma gestão extremamente importante e diferenciada das demais, trazendo questões que no mundo também foram novidades, né? Então, o Brasil tem momentos muito importantes na história dos museus e o MAR faz parte dessa trajetória de não só de inovação, né, mas de invenção, como eu sempre reforço, porque isso está na matriz artística, né, de pensar o museu e como fazer com que esse museu, no caso do MAR, tenha um diálogo, uma dialogia com a sociedade. Então, criou-se ali um espaço maravilhoso para o cidadão, né? Então para nós, cidadãos, de convívio com a cidade, convívio com a cultura, porque uma vez o MAR está estabelecido nessa Praça Mauá, onde há também um museu do amanhã, não é? Por que o prefeito faz isso com uma coleção, com um museu que tem essa relação com a sociedade, seja no contexto local, seja com um contexto mais ampliado, inclusive com complexos como o da Maré, né, com projetos importantíssimos entre comunidades carentes e o museu. Fica aqui o alerta para que o ouvinte acompanhe essa situação e também se manifeste contrário ao fechamento do museu. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, qual o impacto da natureza nos olhos? O verão chegando e muitos planos de visitar o litoral, sair para regiões rurais ou mesmo visitar o interior e regiões onde o contato com a natureza se faz mais presente. Afinal, é verão, teremos as chuvas e, quem sabe, um tempo de lazer e mais contato com a natureza. É interessante
que na nossa vida corrida e civilizada, aprendemos a domesticar alguns vegetais de forma a termos alimentos e, eventualmente, algumas plantas ornamentais no nosso contato diário. Mas é curioso o quão pouco sabemos delas. Um livro interessante, publicado pelo engenheiro alemão Peter Holben, chegou ao Brasil em 2017, trata da vida secreta das árvores e de outros vegetais de forma geral. E fala de uma série de aspectos biológicos, de interações da natureza, dos quais poucos nos damos conta, e informações que temos um acesso limitado no dia a dia. O que isso tem a ver com os olhos? Plantas, flores, árvores e mesmo os vegetais que escolhemos no mercado, nas compras do dia a dia, são selecionadas, são admiradas por alguns aspectos visuais. Muitas vezes é bonito admirar uma árvore frondosa num campo aberto, observar no final do inverno as floradas dos diferentes cores dos ipês e as frutas maduras chamando a atenção no meio do verde da relva. Mas toda essa beleza da natureza também pode causar impacto na saúde dos olhos? Como ressaltou Peter Holben nesse seu livro sobre a vida secreta das árvores, elas conversam com o ambiente e usam uma linguagem que é pouco detectada pelos olhos, a linguagem das secreções, odores e sabores, ora atrativos quando assim convém, ou repelentes quando sob ataque de herbívoros, micróbios ou insetos, são recursos que as árvores e as plantas possuem para interagir e assim proteger a sua vida, aumentar a proliferação. E esses recursos de secreção pelas árvores e pelas plantas podem fazer com que cheguem aos olhos substâncias cáusticas, irritantes, que produzem ardor, lacrimejamento, coceira. Eles podem chegar pela simples aspersão, da mesma forma como funciona a dispersão do conteúdo de um desodorante, um produto aerosol qualquer, como também, às vezes, depois do toque com as mãos, a mão levada aos olhos, fazer com que esses elementos dessas secreções produzam irritação ocular. Dessa forma, não é incomum que jardineiros de primeira viagem, botânicos de fim de semana, tenham um contato inadvertido, às vezes com a seiva, comumente da, por exemplo, coroa de Cristo, ou da figueira brava, ou de tantas outras plantas que têm a sua seiva natural, e aí, numa irritação ocular no contato desses produtos com a mucosa, tenham reações ainda mais desconfortáveis ao reagirem coçando os olhos. Isso aumenta a irritação do tecido, dispersa ainda mais e faz com que, às vezes, o produto que estava em contato com os olhos aumente ainda mais esse contato, atinja o outro lado e assim por diante. Portanto, fica aqui um recado simples para quem vai estar planejando aproveitar a natureza nessas férias de verão. Admiração, sim, da rica vegetação da nossa região, mas proteção para os olhos se for atuar em podas, proteção para os olhos se acabar tendo uma irritação, e os recursos podem ser compressa de gelo para aliviar a irritação ou a vontade de coçar, o enxágue com água limpa, água de torneira, água de filtro, se os olhos estiverem irritados pelo contato com o seiva. Coçar não, e boas férias de verão a todos. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de olho. Por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz. Hoje
No Decodificando o DNA, a professora Maiana Zatz fala sobre a descoberta de um gene protetor da doença de Alzheimer. Vamos ouvir. O nosso grupo tem pesquisado genes protetores que poderiam explicar por que algumas pessoas com mutações patogênicas desenvolvem um quadro muito mais leve ou permanece assintomático. Por isso, uma pesquisa recente, publicada na revista Nature Medicine, que identificou uma mutação muito rara que poderia proteger as pessoas contra o mal de Alzheimer, me chamou a atenção. Então, só lembrando, na maior parte dos casos, a doença de Alzheimer tem uma herança complexa. Isso é, depende de vários genes que aumentam o risco, mas não são determinísticos. São as chamadas formas esporádicas, onde todos nós estamos em risco. Por exemplo, existe um gene que codifica uma proteína chamada apolipoproteína E, onde existem 3 formas comuns. As pessoas que têm 1 ou 2 cópias de uma forma que a gente chama ApoE4 teriam mais chance de desenvolver a doença de Alzheimer, mas isso não quer dizer que isso vai acontecer. Existem muitas pessoas que têm 2 cópias da ApoE4 e nunca desenvolvem a doença de Alzheimer. Entretanto, existem formas hereditárias da doença de Alzheimer e são conhecidos 3 genes que têm uma herança autossômica dominante e responsáveis por uma manifestação precoce. Isto é, se uma pessoa herdar uma mutação em um desses 3 genes, terá certamente a doença de Alzheimer. E, além disso, um risco de 50% de transmiti-lo para a sua descendência. Essa condição foi mostrada recentemente no filme Para Sempre Alice, onde a protagonista, representada pela artista Juliana Moore, herdou esse gene de um dos seus pais e desenvolve a forma precoce da doença de Alzheimer. E tanto nas formas esporádicas como nas formas hereditárias, observa-se um acúmulo de placas amiloides no cérebro. E a hipótese mais aceita seria que essas placas amiloides e outros agregados seriam os responsáveis pela patologia e declínio cognitivo. Professora, qual é a novidade da pesquisa? Então, a pesquisa publicada na revista Nature Medicine foi realizada em uma genealogia colombiana com mais de 1.200 pacientes que herdaram essa mutação dominante. E nessa família colombiana, todos os portadores da mutação desenvolvem a doença de Alzheimer antes dos 50 anos. Entretanto, eles identificaram uma senhora de 73 anos que tinha mutação e não tinha nenhuma perda cognitiva. Como explicar, então? Eles descobriram que ela tinha uma outra mutação muito rara em outro gene e que essa mutação é que estaria protegendo ela de desenvolver a doença de Alzheimer. Mas o mais interessante era que, ao fazer um estudo de imagem cerebral, descobriram que ela tinha um grande acúmulo de placas amiloides, características da doença de Alzheimer. Isto é, caía por terra a hipótese de que é o acúmulo de placas amiloides que causa a perda cognitiva. Essa outra mutação é que estava protegendo essa senhora do declínio cognitivo característico, apesar dela ter esse número grande de placas amiloides. Então, eles acreditam que essa mutação protetora estaria alterando alterações com outras proteínas. E, se isso for verdade, seria possível criar anticorpos que agissem do mesmo modo que o gene protetor e proteger todos nós contra a doença de Alzheimer. Isso é mais um exemplo de como uma pesquisa básica pode se transformar em um tratamento para uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo todo. E a importância enorme que a gente vem repetindo de se investir em pesquisa básica. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.